Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui na sua casa de orações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui junto do seu Espírito Santo. Amém. Agora eu peço a proteção do seu Espírito Santo sobre o irmão João. Amém. Que o Senhor coloque o seu Espírito Santo na mente e que o Senhor ilumine ele sobre todo este culto. Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Amém. Que bonito, né? Ver uma menininha tão pequenininha assim fazer uma oração tão bonita assim. Meus parabéns. Continue assim. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, para a honra e glória de Deus. Amém. Quero pedir, agradecer vocês que oraram pelaquela família que eu pedi, foi domingo à noite, né? Falei com ela, foi quinta à noite, ela está super bem, está bem esperançosa, pediu para que a gente continue orando, né? Para que o inimigo não mais ataque aquela família lá. E agora segunda-feira a gente vai estar com eles de novo lá. Então continua orando, tá? Que a batalha é grande, mas a vitória é certa. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto bem importante assim, ó, que é fé, graça e obras. Existe uma linha muito tênue entre fé, obras e graça, né? E muitas vezes eu fiz uma pesquisa recentemente com as pessoas. Se você perguntar para as pessoas, todas elas dizem que têm fé em Deus. Todas elas dizem que têm fé. Eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas que tipo de fé você tem? Qual é o tamanho da tua fé? Né? A tua fé é uma fé viva, uma fé consciente, uma fé racional ou é uma fé emocional? Né? Ou a tua fé é uma fé que só é fé quando tudo vai bem? Quando chegou um momento difícil da vida, a tua fé desaparece, né? E vocês conhecem um personagem da Bíblia, né? Que para mim foi um homem de muita fé, assim, ó, fé e obras, né? E esse livro aqui, ó, se vocês não estudaram esse livro, estudem. Livro da Ellen White, bem pequenininho, fala sobre fé e obras. Isso aqui esclarece, deixa bem claro para mim e para você o que é fé, o que é obras, o que é santificação, né? É fantástico. Para os dias que nós estamos vivendo, o mundo cristão hoje vive como é que vamos dizer assim, vive numa ilusão assim, ó. O mundo cristão hoje está numa ilusão, né? Hoje, ser cristão, hoje ser evangélico é moda. Tá na mídia, né? Tá na mídia, assim. Então, assim, ó, mas existem muitos enganos do inimigo por detrás que nós, que somos o povo remanescente, precisamos saber, precisamos entender e compreender para quando, num futuro bem próximo, o inimigo se levantar com mais poder ainda, não sermos enganados e assim estar firmes, agarrar numa fé viva, né? Então, outra coisa, quero pedir que vocês orem assim, ó. Ontem estive conversando com o Thiago, vocês conhecem, amigo de vocês, assim, né? E ele quer ir lá em casa, ele quer conversar sobre a lei, quer conversar sobre o sábado, quer conversar sobre uma série de assuntos assim, ó. E aí ele me disse assim, tu tem 2 horas? 2 horas, 2 horas e meia? Eu disse, sim, pode ir, tranquilo, né? Então, assim, ó, orem para que Deus me use e eu possa auxiliar nas dúvidas dele, né? Ele tem bastante dúvida em relação, questionamento em relação ao sábado, em relação a uma série de coisas assim, né? Então, que vocês orem nesse sentido para que o objetivo não é um debate, mas assim, esclarecer o que a palavra de Deus coloca e obedecer. Vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 6.
Alguém pode ler para nós do versículo 9 ao versículo 22. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Gerou Noé a 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e que estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. Fazei para ti uma arca de madeira de cipestre. Farás compartimentos na arca, e as revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, e sua largura de 50, e sua altura de 30. Farás na arca uma janela, e lhes dará um côvado de altura. A porta da arca porás do seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra, para destruir tudo que tem vida debaixo dos céus. Tudo que está na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Macho e fêmea serão. Das aves, conforme as suas espécies, de todos os animais, conforme as suas espécies, de todo réptil da terra, conforme as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para o conservares em vida. Leva contigo tudo o que se come, e junta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou. Muito bem. Como é que era a situação do mundo quando Deus deu essa mensagem para Noé? Como é que era a situação das pessoas, do mundo, da sociedade em que Noé vivia? Como é que estava aquela situação? Completamente corrupta, distante de Deus. Era assim? Havia paz, havia tranquilidade, havia amor entre as pessoas, havia obediência a Deus. Era isso? Não, totalmente contrário, né? Mas quem era Noé no meio dessa geração? Quem era Noé? Segundo o relato aqui. Noé era um homem íntegro, um homem temente a Deus no meio daquela geração corrupta. Jesus disse, né, que pouco antes da volta dele, o mundo seria semelhante ao mundo antediluviano. E hoje, o mundo é assim ou não é? Eu digo que é um pouquinho pior, né? Agora, como é que eu e você, como é que Deus vê nós no meio dessa geração? Será que Deus olha para mim, olha para você e diz, lá está a minha serva Maria, uma mulher íntegra no meio da sociedade? Será que Deus vê isso em mim, como Ele viu em Noé? Primeira coisa, Ellen White comenta no livro Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis, não estou lembrado, que 120 anos antes do dilúvio, através de um anjo, Deus deu uma mensagem para Noé, que ele iria destruir o mundo por água. 120 anos antes, deu essa mensagem através de um anjo. Então, primeiro ponto, Noé ouviu a voz de Deus através do anjo. Segundo ponto, Noé acreditou. Terceiro, Noé obedeceu. E a Bíblia diz que Noé foi salvo pela graça. Então, graça, fé, obras, obediência andam junto.
Então, muitas vezes, eu digo que tenho fé, mas Tiago fala em sua palavra que uma fé sem obras é o quê? Vazia, uma fé morta, né? E obra sem fé é o quê? Não tem valor, não tem sentido, são méritos meus daí. Entende? Então, a linha bem tênue, assim, que nós precisamos entender, compreender bem isso aí. Então, o primeiro ponto assim, ó. O anjo chegou e disse para Noé, Deus mandou falar isso para ti, assim, assim, ó. Vou destruir tudo aqui por água. Constrói uma arca, né? Um navio, sei lá o que for, né? E entra tu, tua família, teus filhos, tuas noras, porque tudo vai ser terminado com água. E hoje, qual é a mensagem que Deus dá para nós, para esse mundo que vai ser destruído pelo fogo? Qual é a mensagem que Deus dá para mim e para você? Que Deus pediu para mim e para você há muitos anos atrás falar. Para mim é 22 anos, para ti, Marisa, quantos anos? 4 anos. Para ti? 5. Irmão ali? 6. Luiz? 3. Qual é a mensagem que Deus deu para mim e para vocês? Qual foi a mensagem que Deus deu? Arrepender-se de algum pregado do Evangelho. Deus deu uma mensagem assim, ó, que está lá em Apocalipse, capítulo 6, verso lá, 14, 6, 7, 8 lá, que fala assim, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Não é essa a mensagem que Deus, as 3 mensagens que Deus deixou para nós? Então, a mesma mensagem que Deus deu para o povo antediluviano, Ele dá para nós hoje. Chamando aquele povo que adorava tudo menos a Deus, para se voltarem para o Deus Criador, se arrependerem, Deus coloca para nós hoje, há muito tempo já pediu. E aí eu pergunto, eu e você temos cumprido fielmente? Nós, semelhante a Noé, temos cumprido a missão pela qual Deus deu para nós? Você não precisa me responder. Mas você sabe, se você tem cumprido ou não tem. Noé foi fiel. Noé cumpriu. Noé aceitou a graça. Se Noé não tivesse construído a graça, ele teria morrido, ele e toda a família junto com o dilúvio. E a mesma coisa para mim e para você. Se eu aceitei a graça de Cristo, o sacrifício de Cristo lá na cruz, eu preciso demonstrar minha fé através das minhas obras. Eu preciso. Porque senão a minha fé é uma fé vazia. Entendeu? Então Noé ouviu, acreditou e obedeceu, pôs em prática. Isso que eu e você precisamos hoje. Nesse livro aqui, ó, mostro para vocês aqui, ó, fé e obras. Ó. Então ela diz aqui, ó, no capítulo 5, diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam, né? Então isso está lá em Hebreus, né? Hebreus fala isso aí. Aí ela fala assim, ó, a fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte, precisamos trabalhar fielmente e produzir frutos dignos de arrependimento. Então, meus queridos irmãos, não basta eu dizer que sou um adventista. Não basta eu dizer que eu estou esperando a Jesus voltar. Não basta dizer que eu acredito, que eu tenho fé, que esse mundo vai terminar. Não basta isso. Eu preciso ir além. Eu preciso trabalhar. Eu preciso demonstrar que realmente eu acredito através das minhas obras. Uma vez um cara disse para um irmão nosso lá em Bento, a gente estava pregando, dando um estudo lá, e o cara disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você crê realmente que Jesus vai voltar muito em breve, como tu está falando? Pelo que tu está falando, Jesus vai voltar daqui 1 ano, 2 anos.
E o cara disse, eu acredito. Eu disse assim, mas por que tu está fazendo uma mansão de R$1,5 milhão então? Por que tu não pega esse dinheiro e tu não aplica na pregação do Evangelho? Então, o cara acreditava, tinha fé, mas as obras dele não testificavam. Entende? Então, veja bem, ela fala assim, ó, a fim de receber os benefícios da graça de Deus, precisamos fazer a nossa parte. Precisamos trabalhar fielmente e produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando eu creio que Jesus morreu por mim, fez aquele infinito sacrifício, eu quero que o mundo, que as pessoas conheçam esse Jesus. Eu quero que elas fiquem sabendo que esse mundo, como foi destruído pelo dilúvio, vai ser destruído pelo fogo. O pecado vai ser destruído pelo fogo. O propósito de Deus não era destruir as pessoas, era destruir o pecado. A arca era a graça, simbolizava Cristo que viria a morrer. Todos que aceitassem a graça, a arca, ajudassem a construir a arca, eles criam que realmente Deus iria destruir. Mas o propósito de Deus não era destruir, era salvar. Hoje é a mesma coisa. Deus não quer destruir o pecado, o mundo. Deus quer destruir o pecado, só que as pessoas não querem largar do pecado. E eu e você precisamos advertir, precisamos falar como Noé, por 120 anos, cada martelada, todo o trabalho testificava da fé, da confiança, da certeza que o dilúvio viria. E eu pergunto para vocês nessa manhã, vocês têm ouvido a voz de Deus? Vocês têm acreditado no que Ele tem falado? E vocês têm obedecido? É muito simples ser cristão hoje. Nós estamos aqui num lugar agradável, tranquilo, ninguém nos incomoda. Mas quando a tempestade vier, como é que vai estar a tua fé? Será que realmente o teu vizinho pode dizer, essa aqui é uma pessoa de fé? É uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa temente a Deus. Olha só, lá no livro de João, capítulo 5, versículo 24 e 25, diz o que para nós? Quem pode ler? Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Outra vez ele vem advertindo que eu preciso o quê? Ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir, eu preciso acreditar, eu preciso crer que Deus é poderoso, que se eu for fiel a Ele hoje em todos os seus preceitos, trabalhar em prol da sua obra, pelos méritos de Cristo, pelo poder da sua palavra, quando Ele me chamar, quando Ele chamar você, você vai ouvir a voz dEle, Ele vai te recriar e você vai ser um corpo perfeito, um corpo incorruptível, e você vai ter a vida eterna. Mas para isso você precisa, hoje, fazer a tua parte, aceitar a graça. E quando você aceita a graça, você faz que nem Noé, você constrói, você trabalha, você leva o conhecimento para que as pessoas tenham essa oportunidade de vida e vida em abundância. Eu pergunto para você nessa manhã aqui, você está disposto a partir de hoje, se você ainda não faz, você tornar a tua fé uma fé viva, tornar as tuas obras que testifiquem da fé, daquilo que você professa? Mais um trechinho aqui para nós. Devemos fazer tudo o que pudermos de nossa parte para combater o bom combate da fé. Devemos lutar, labutar e nos esforçar por entrar pela porta estreita. Sempre devemos pôr o Senhor diante de nós. Com mãos limpas, com coração puro, temos que procurar honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Foi-nos provido auxílio naquele que é poderoso para salvar.
O Espírito de verdade e luz nos vivificará e renovará por suas misteriosas ações, pois todo o nosso progresso espiritual vem de Deus e não de nós mesmos. O verdadeiro obreiro terá poder divino para ajudá-lo, mas o ocioso não será sustentado pelo Espírito Santo. Isso aqui me chamou muita atenção. Nós devemos lutar, trabalhar, esforçar, colocar nossos recursos, nossos dias, nossas ofertas, para que a obra de Deus prossiga, crendo que Deus está no controle de tudo. Independente se os líderes estão fazendo certo ou não, não cabe a nós. Nós devemos ser fiéis a Deus em tudo, acreditar que Ele está no comando da sua causa. Entende? E outra coisa, o Espírito Santo não atuará nos que ficarem ociosos, parados, sem se mover, sem se empenhar na causa. Ele não atuará. Ele não protegerá no tempo difícil. Entende? Então, talvez você até pense assim, tá, mas toda vez que esse cara vem pregar, o cara só prega coisa ruim. Só prega coisa que parece que nós não estamos fazendo nada. Não é isso, né? Eu quero que você esteja na eternidade. Eu quero ver você no céu. Mas para você estar no céu, você tem que fazer a tua parte aqui. Você precisa aceitar Cristo. E quando você aceita Cristo, você testemunha dele. Você trabalha em prol do reino eterno. Não faz sentido eu casar e morar no Japão e a minha mulher morar no Brasil. Se eu aceitei Cristo, eu tenho que andar com Cristo. Eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar de Cristo. Eu tenho que levar Cristo às pessoas. A água da vida. Entende? Outra coisa. A Bíblia ensina que tudo quanto se relaciona com nossa salvação depende de nossa conduta. E aí vocês dizem assim, Jesus morreu por nós. Nós estamos debaixo da graça. Eu tenho fé que Jesus morreu por mim, que Ele me salvou. Que a salvação é pela graça, não pelas obras, é pelos méritos de Cristo. Tudo isso é verdade. Mas tem o porém, que eu preciso aceitar a graça. E eu aceitar não é só dizer, eu aceito, fico parado. Quando tu e o Mídio casaram, vocês não disseram lá diante da pessoa que fez a cerimônia, tu não disse, eu aceito ele? Sim. Mas no decorrer da caminhada, você teve que fazer muita coisa em prol para que o teu casamento mantivesse salvo. Então hoje, a graça simboliza o quê? O trabalho. Porque quando eu trabalho, eu fico o quê? Mais dependente de Deus. Eu preciso mais de Deus. Por quê? Porque os problemas vão vir, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as adversidades vão vir. E aí, eu busco mais a Deus. Então, Deus deixou esse trabalho que Ele e os anjos podiam ter feito para o meu benefício. Para que eu fique cada vez mais perto de Deus. E dessa maneira, que nem foi falar na lição, o meu caráter seja aperfeiçoado, a minha fé seja uma fé firme, alicerçada nas promessas da palavra de Deus. E cada vez mais eu vou ficando mais semelhante a Deus. E as coisas do mundo vão perdendo a graça. E aí Deus vai poder olhar e dizer para mim, lá está meu filho, meu servo fiel, um homem reto, íntegro, uma mulher íntegra, reta, no meio da sociedade corrupta. As obras sem fé são mortas, e a fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão, é o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor, mediante a fé nele. Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. A fé que precisamos ter não é uma fé apática. A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica o ser. Então, tudo isso colabora para o quê? Para a minha salvação. Eu trabalhar, eu me envolver, eu ser fiel no dízimo, na oferta, tudo isso é para o meu benefício, para a minha salvação e para a salvação do meu semelhante. E mais uma vez eu pergunto para você nessa manhã, você está disposto a ser fiel a Deus em tudo? Você está disposto a dizer, Senhor, hoje eu não quero mais ficar ocioso, eu quero pessoas, porque eu sei que tem pessoas aqui precisando de Ti.
E eu, que o Senhor me deu toda essa luz, todo esse conhecimento, eu quero que essas pessoas também te conheçam. Eu quero que essas pessoas entendam por que Jesus morreu, por que Jesus vai voltar, o que Jesus está fazendo no santuário celestial. Eu quero que essas pessoas entendam. Você está disposto a colocar isso para Deus e pedir? E pode ter certeza que Deus vai te dar, porque Jesus falou que se nós pedirmos coisas corretas, Ele nos daria. E aí muitas vezes as pessoas assim, nós dizemos assim, mas eu não tenho meio, mas eu não tenho dom, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas Deus acabou de falar que o Espírito Santo nos guiará e que os meios Ele proverá, sabedoria Ele nos dará. Então, eu preciso querer. Você está disposto? Você quer? A fé e as obras nos manterão bem equilibrados e nos tornarão bem-sucedidos na obra de aperfeiçoar o caráter cristão. Então, quer ter um caráter semelhante de Cristo? Tenha fé, tenha obras, aceite a graça e você será cada dia mais semelhante a Jesus. O apóstolo Paulo faz uma ilustração bem interessante assim, né? Ele fala assim, que a pessoa que não trabalha não deve comer. Ele diz que cada um se alimenta do suor do seu rosto. E ela faz uma aplicação assim, que é a mesma coisa no contexto espiritual. Jesus proveu, Jesus é o pão da vida. Jesus morreu para que todos tenham vida e vida eterna. Mas se eu não abraçar, se eu não me apoderar, se eu não buscar, não tem. Aqui tem um copo d'água. Se eu não pegar esse copo e não tomar água, tem algum efeito? Deixa ali? Não tem. Entende? Então eu preciso usufruir. Então ela diz assim, ó. Eu até grifei ali para ficar mais claro. Porque quando ainda, falando de alimento temporal, disse o apóstolo: convosco vos ordenamos isto, se alguém não trabalhar, também não coma. A mesma regra se aplica à nossa nutrição espiritual. Se alguém quer ter o pão da vida, faça esforço para obtê-la. E um dos esforços é essa. Quem dá estudo sabe. Você se prepara para o estudo, você ora pela pessoa, porque é na sala de audiência que você ganha as pessoas para Cristo. Aí você ora mais, você implora a Deus, você suplica a Deus, porque você não tem sabedoria, para que tu fale com a convicção que o Espírito Santo chegue e diga: Marisa, é verdade. Acredite, porque é verdade. Né? Mas para isso eu preciso estudar a Bíblia. Para isso eu preciso orar, pedir para Deus que Ele me use, me colocar nas mãos dele, ser esse instrumento que Ele quer. Entende? E aí eu sou maior beneficiado, porque cada dia eu vou ficando mais pertinho de Deus, Ele vai me transformando, Ele vai me dando poder para perdoar, para entender a situação do irmão, para ter paciência, para ter amor, para ser firme quando é preciso, ser brando quando é preciso. Entenderam? Para nós finalizar, eu não gosto de pregar muito, que cansa, né? E o Espírito Santo não grava, daí na mente das pessoas, né? Não há desculpa para o pecado ou para a indolência. O que é indolência, Marise? Tu que fez um estágio na Alemanha, lá internacional, nossa irmã aqui internacional. O que é indolência? Mas traduz, né? O que é indolência? Algo que não está correto. Algo que não está correto, né? Essa indolência, essa mornidão, essa indiferença, né? Eu estou na igreja verdadeira, eu amo a Jesus, Jesus vai voltar, e tomara que volte logo, mas se eu não estiver pronto. Então não há desculpa para essa indolência espiritual, essa mornidão, essa indiferença, não há desculpa, entende? Não há. Jesus vai à frente e quer que sigamos seus passos. Ele sofreu, ele sacrificou como
Nenhum de nós pode fazê-lo para que pudéssemos colocar a salvação ao nosso alcance. Não precisamos ficar desalentados. Jesus veio ao mundo trazer poder divino ao ser humano para que, por meio de sua graça, possamos ser transformados à sua semelhança. O que mais Deus quer é salvar o mundo. Jesus veio para salvar, não para condenar. E Ele escolheu a mim e você para ser esse instrumento. Tem tanta gente precisando. Essa semana fomos chamados para mais uma situação difícil de uma família. Entende? Então precisamos cada vez mais nos aperfeiçoar, buscar Deus em oração, se envolver no trabalho. Deus tem um propósito com essa igreja. Que essa igreja cresça, que essa igreja seja uma luz, que essa igreja brilhe aqui, que seja o farol aqui. Entende? Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita a nossa disposição. Então, tudo aquilo que eu me dispor a fazer, Jesus aceita, por mais imperfeito que eu seja. Ele aceita, Ele aperfeiçoa, Ele me auxilia, Ele coloca anjos ao meu redor. Ele me dá a medida do Espírito Santo que eu preciso na situação que eu vou enfrentar. Ele não me deixa eu ir sozinho. Então, não tenha medo, vá, aceite a graça, assume um compromisso com Cristo e seja realmente um instrumento nas mãos de Deus. Muitos estão se enganando o próprio coração, vivendo uma religião fácil, acomodada, sem a cruz. Isso aqui para mim me chamou bem a atenção. Muitos estão vivendo uma religião acomodada, fácil, sem a cruz. Olhe para a cruz. Aquilo que Jesus sofreu foi por mim, foi por você. E a única coisa que Ele pede é que eu anuncie. Mateus capítulo 28, 19, 20, 21, 22, 23, 24 lá. Vão por todo mundo. Pregue o Evangelho. Ensinando o quê? Que Jesus vai voltar, que esse mundo vai terminar por fogo, que se eu não abandonar o pecado, eu vou ser destruído junto. Ensinando que tem um Salvador no céu intercedendo por mim, que tem um Espírito Santo que quer me guiar a toda a verdade. E que Ele me dá sabedoria, força, poder, meios para conduzir, para anunciar. Deus deixa o convite para nós nessa manhã. Se coloque ao lado dEle. Seja dirigido por Ele. E cada dia mais você vai se aperfeiçoar. Naquela manhã gloriosa, quando Ele voltar. A maior alegria, a maior recompensa que eu e você vamos ter é chegar no céu e alguém vir nos dizer obrigado porque você me trouxe a palavra da vida eterna. Essa é a maior alegria, vai ser a maior riqueza nossa. Que Deus nos abençoe e nos dê essa certeza. E por favor, aceite a graça. E demonstre que você aceitou essa graça trabalhando. Falando do amor de Deus, falando das coisas que irão acontecer. Coisas difíceis, coisas terríveis, mas mostre a esperança, o conforto que, ao lado de Jesus, estamos seguros dos ataques do inimigo, estaremos protegidos. Que Deus nos abençoe e nos dê essa paz e essa certeza.
Maravilhoso Deus, eterno Pai, torna a nossa fé uma fé viva, Senhor Deus, uma fé que produza fruto para o Teu reino. Senhor Deus, muda o nosso coração, o nosso caráter, coloque em nós o desejo, Senhor Deus, de Te servir, de falar do Teu amor, das Tuas graças, das coisas que irão acontecer, para que todas as pessoas tenham a oportunidade, Senhor Deus, de decidir ao Teu lado e serem salvas para o Teu reino e desfrutar de toda a eternidade, de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Toma essa Tua igreja em Tuas mãos, Senhor Deus. Purifica cada coração, capacita, Senhor Deus, cada um para pregar o Teu Evangelho, para que essa Tua causa cresça, para que assim, Senhor Deus, Jesus volte logo nos tirar desse mundo. Por favor, nos abençoe, nos dê Tua paz e que neste sábado, cada um de nós que aqui esteve nessa manhã, seja útil na Tua causa. Que nos coloque para nós pessoas, Senhor Deus, que queiram aprender de Ti. O Senhor sabe onde é que elas estão. Esse é o nosso desejo, o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.